2 Crônicas 32, 1 em diante. Depois dessas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá. Acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com os seus príncipes e seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Ele cobrou o ânimo, restaurou todo o muro quebrado, e sobre ele ergueu torres. Levantou também um outro muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade e lhes falou ao coração, dizendo: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque um há conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou o ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Depois disso, enquanto Senaqueribe, rei da Síria, com todo o seu exército, sitiava Laquis, enviou os seus servos a Ezequias, rei de Judá, que estava em Jerusalém, dizendo: assim diz Senaqueribe, rei da Síria: em quem confiais vós para vos deixar de sitiar em Jerusalém? Acaso não vos incita Ezequias para morrerdes à fome e à sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: diante de apenas um altar vos prostrareis e sobre ele queimareis incenso? Não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos das terras? Acaso puderam, de alguma maneira, os deuses das nações daquelas terras livrar o seu país das minhas mãos? Qual é, de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pôde livrar o seu povo das minhas mãos, para que vosso Deus vos possa livrar das minhas mãos? Agora, pois, não vos engane, Ezequias, nem vos incite assim, nem lhe deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pôde livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos de meus pais. Quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos? Os seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, seu servo. Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações e de outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Clamaram os servos em alta voz, em judaico, contra o povo de Jerusalém, que estava sobre o muro, para os atemorizar e os perturbar, para tomarem a cidade. Falaram do Deus de Jerusalém como dos deuses dos povos da terra, obra das mãos dos homens. Porém, o rei Ezequias e Isaías, o profeta, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Então, o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes, no arraial do rei da Síria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para sua terra. Tendo ele entrado na casa de seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os inimigos, e lhes deu paz por todos os lados. Muitos traziam presentes a Jerusalém, ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disso foi enaltecido à vista de todas as nações.
Só até aí. Existe uma palavra muito interessante e importante nesse texto, que está lá no versículo 1. E essa palavra tem a ver com a nossa agenda aqui em pleno século 21. O texto inicia dizendo: depois destas coisas e desta fidelidade. Depois destas coisas e desta fidelidade. Vamos voltar algumas páginas da sua Bíblia e você vai encontrar no capítulo 29 o momento em que Ezequias, no versículo 1, com 25 anos de idade, começa a reinar sobre Jerusalém. E diz o versículo 2 que ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi seu pai. E no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E aí você, para ganhar tempo, no resumo, segue apenas os negritos aí do texto do capítulo 29, e você vai ver que entre o versículo 11 e 12, os levitas purificam o templo. Lá no versículo, entre o versículo 19 e 20, Ezequias, o rei, estabelece e restabelece o culto de Deus. No capítulo 30, ele celebra a Páscoa. No capítulo 31, ele regula as contribuições para os sacerdotes e os levitas. Ele assumiu o reinado e a primeira coisa que Ezequias fez foi voltar os seus olhos para Deus. Outros reis não fizeram isso. Ele restaura o templo, restaura o culto, restaura a organização, destrói todos os altares idólatras que o povo havia erigido para adorar outros deuses. Ele faz tudo isso. Aí diz o capítulo 32, versículo 1, depois dessas coisas e desta fidelidade, Ezequias então começa a gozar tempo de paz, bênção, alegria, tranquilidade, porque ele foi fiel a Deus, e Deus, como resultado da sua fidelidade, lhe dá anos e anos de paz. É isso que o texto diz? Não. O texto diz que depois destas coisas todas que ele fez, e dessa fidelidade, vem um tal de Senaqueribe, rei da nação mais poderosa da época, a Assíria, com o melhor exército, mais bem treinado. E eu vou dizer uma coisa, quando o sírio coloca uma coisa na cabeça, é duro de tirar. E os assírios, então, fizeram, nós vamos tomar Jerusalém. Colocaram isso na cabeça, e vamos adiante. Eles tinham um exército ágil, bem treinado e poderoso, de 185 mil homens. Não era um exército qualquer, não. E Ezequias, então, começa a enfrentar aquilo que nós enfrentamos no nosso dia a dia, que é o inesperado, o ataque inesperado. E Ezequias diz, o texto de Reis, que é correlato a esse, até enviou um dinheiro enorme para que Senaqueribe desistisse da guerra. Ele tentou a paz. Diz o texto que ele chegou a tirar partes do templo, da decoração do templo do Senhor, que era de ouro, e mandou para Senaqueribe, dizendo, Senaqueribe, não venha guerrear contra nós, é ouro que você quer, é dinheiro que você quer, está aqui o dinheiro, não precisa vir guerrear contra nós queremos paz. Mas não, Senaqueribe tinha colocado na cabeça que iria tomar Jerusalém, e ele então caminha com seu exército para tomar Jerusalém. E é interessante, porque Ezequias então começa a mostrar para cada um de nós a importância dos planejamentos. Às vezes nós planejamos todo um processo na nossa vida para termos comunhão com Deus, para que a nossa vida viva em paz com Deus, cumprimos a agenda que Deus estabelece, fazemos a nossa devocional, vamos à igreja com sol ou chuva, né? Nós temos uma relação direta com o Senhor, está tudo certo, fidelidade, eu sou uma pessoa que tem comunhão com Deus, tudo pronto, planejei tudo, agora vou gozar anos de vida e paz. Mas o texto vai nos ensinar que a vida não é bem assim. Por mais que você tenha fidelidade, por mais que você caminhe com Deus, muitas vezes, não todas, mas muitas vezes, ainda assim a dificuldade baterá à nossa porta.
E ela sempre virá de um fator externo. Seja uma crise política, seja uma crise econômica, seja uma crise como essa, nacional. Mas ela virá. E como responder diante disso, já que nós planejamos toda a nossa história espiritual? Ezequias começa a receber aqui os benefícios de ter caminhado para perto do Senhor. Quais são os benefícios que esse homem começa a receber por ter caminhado para perto do Senhor? O texto vai dizer que ele começou a buscar conselho entre aqueles que poderiam ajudar a ele a resolver o problema. Diz o versículo 4, que se nós queremos construir uma história, mesmo sendo pegos de surpresa por crises, e tendo uma caminhada de fidelidade com Deus, nós vamos aprender que na palavra do Senhor é na multidão dos conselheiros que reside a sabedoria. A Bíblia diz que por maior que seja a comunhão sua com Deus, por mais íntimo que você esteja do Senhor, nunca deve desprezar a multidão dos conselheiros de Deus. Nós não somos os donos da verdade, precisamos nos aconselhar mutuamente. Precisamos abrir os nossos corações, precisamos buscar instrução mútua, precisamos buscar pessoas que orem por nós, precisamos caminhar unidos em Cristo Jesus. E foi isso que Ezequias fez. Ele tem poder, ele tem intimidade com Deus, ele sabe do que está vindo pela frente, não é fácil, ele sabe que o exército dele não é tão poderoso quanto o da Síria, ele sabe que provavelmente ele vai ser aniquilado pelo exército da Síria, e ele não entra em desespero, ele começa a traçar um planejamento para a crise, ele não abandona o barco, ele não atemoriza, ele não fica assombrado, ele chama os conselheiros. E a primeira reação dele é: eu ofereci a paz, não quer a paz? Pois água limpa nessa terra eles não vão beber. E aí ele começa a tapar os poços de água, e ao contrário do que todo o exército fazia, que era ir para o campo de batalha, ele se refugia na cidade, ele faz o caminho inverso, ele monta uma estratégia que não era comum na época. O comum na época era você montar um exército e ir ao campo, e aí você tinha a famosa batalha campal, mas ele não faz isso. Ele sabe que está em menor número, ele busca conselho, ele tapa as águas e ele se refugia em Jerusalém. Se você estudar um pouco a história da Segunda Guerra Mundial, foi exatamente isso que acabou com o exército poderoso da Alemanha quando invadiu a Rússia em tempos de inverno. À medida que eles chegavam numa cidade, o exército russo já tinha queimado a cidade, acabado com as provisões, era pleno inverno, e o exército alemão da Segunda Guerra Mundial, todo poderoso, começou a passar fome, frio e sede. E perdeu ali uma grande batalha da Segunda Guerra Mundial. Provavelmente, alguém na Rússia conhecia a história de Ezequias. E é interessante porque o texto vai dizer que, olha o versículo 5, que ele que buscou os conselheiros, agora cobra ânimo, e restaura todo o muro quebrado, e ergue torres, e levanta outro muro por fora, e fortifica a cidade, e põe, no versículo 6, oficiais de guerra sobre o povo, reúne o povo ali na praça, e lhes falou ao coração, dizendo: sede corajosos, sede fortes, não temais, nem vos assusteis, por causa do rei da Síria. E o argumento desse rei, desse homem de Deus é: não vos assusteis, porque nós montamos a melhor estratégia. Não, ele não diz isso. Ele diz: não vos assusteis, porque maior é o que está conosco do que todo o poder desse rei da Assíria. É uma declaração de fé. É uma declaração de fé. Imagine, irmãos, como seria lindo se nós tivéssemos um presidente da República em rede nacional de televisão e dissesse: a crise está feia, e eu quero te convidar a fazer o que eu vou fazer agora, e se ajoelhasse e clamasse ao Deus dos céus a bênção do Senhor sobre a nação. O milagre é tão grande que ninguém acredita nele, né? Seria algo extraordinário, mas foi exatamente isso que o povo viu. O povo viu um rei buscando ao Senhor. Ele não tinha medo da opinião popular, ele não tinha medo de represália alguma. E lembre-se, nós estamos falando de um povo que estava vivendo uma idolatria há um tempo atrás, mas que agora
era desafiado, diante de um perigo tão grande, a viver a ação e a oração. E foi isso que ele fez. Ezequias teve uma visão de que o confronto dele não era apenas nacional, não era político, não era financeiro, era também espiritual. E para planejar a nossa vida, nós temos que analisar todas as dimensões da nossa vida. Nós temos que planejar os nossos dias em uma dimensão material, nós temos que planejar as nossas vidas na dimensão relacional, nós temos que planejar as nossas vidas também na dimensão espiritual. Não podemos nos esquecer de um só aspecto, Eu vou ter saúde física para realizar tudo que eu estou projetando? Eu vou ter recursos financeiros para realizar tudo aquilo que eu estou planejando? Eu vou ter pessoas ao meu lado para caminhar comigo nessa jornada, para me aconselhar? Eu tenho colocado tudo isso diante de Deus para pedir que Ele abra as portas e oriente o meu caminho? Foi isso que Ezequias fez. E ele buscou ajuda no meio do povo e buscou também o profeta Isaías para auxiliar a ele nessa luta. Olha o versículo 13. Senaqueribe começa a expor a visão dele do problema. Agora é o rei da Síria, o incrédulo. E ele começa a criticar Ezequias. E diz o texto que ele critica tanto, que ele faz um paralelo entre a fé cristã e a cultura pagã. Diz no versículo 13 e versículo 14 que para ele, Senaqueribe, esse rei da Síria, toda fé é igual. Para ele, todos os deuses são iguais, toda espiritualidade é a mesma. E se você pensar um pouco, esse é o mesmo argumento que muitos estão usando aqui em pleno século 21. Não, tudo é Deus, tudo é espiritual, todos os caminhos levam ao Senhor. Não, a gente pode recorrer de qualquer jeito na espiritualidade. Esta era a visão de Senaqueribe, mas não era a visão de Ezequias, e não é a visão bíblica. Não, existe diferença entre a espiritualidade sadia cristã e aquela que não é sadia. E aí, Senaqueribe começa a colocar em dúvida o caráter e a intenção de Ezequias. Olha o versículo 15, ele diz: agora, pois, não vos engane, Ezequias, nem vos incite assim, nem lhes dê crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pôde livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos dos meus pais, quanto menos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. E é interessante, porque os servos que Senaqueribe manda para falar essa mensagem ao povo, e a narrativa de Reis é muito interessante, que é uma narrativa paralela a essa, vai dizer que eles começaram a falar, olha o versículo 18 do seu texto aí, o versículo 18 diz: esses servos enviados por Senaqueribe começaram a falar em judaico, em hebraico, o assírio falando em hebraico, para desmotivar a nação e o povo de Jerusalém. O inimigo é sagaz, e quando é necessário, ele sabe falar até a nossa língua. Inimigo, quando é necessário, fala até evangeliquez. O Novo Testamento vai dizer que Satanás se transforma até mesmo em anjos de luz, engana, as pessoas. Satanás conhece a Bíblia. O nosso inimigo espiritual sabe pregar muito bem. Pregou até para Jesus Cristo, usando lá Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, textos da Bíblia para tirar Jesus do caminho. A gente diz na teologia, meus irmãos, que a Bíblia é a mãe de toda heresia. Eu vou repetir para os irmãos não acharem que eu vacilei aqui, não. Na teologia nós dizemos, a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Por que isso? Porque todas as heresias pegam versículos isolados, como se fosse palavra de Deus toda, e conduzem o indivíduo ao erro espiritual. Por isso que um dos princípios da reforma protestante é: a Bíblia tem que ser interpretada pela Bíblia. A Bíblia interpreta a Bíblia. Leia a Bíblia toda. Veja o que toda a Bíblia diz sobre um assunto, não apenas um versículo ou outro, porque pode acontecer um grande erro espiritual. E aqui Senaqueribe, então, pega um povo que fala hebraico, leva para a porta do muro em Jerusalém e começa a dizer ali, para aquele povo que entendia claramente, era o seu idioma, que o Senhor não iria livrá-los e que Ezequias estava conduzindo eles para o erro. O problema de Senaqueribe é que havia no coração dele as blasfêmias que são próprias daqueles que não temem ao Senhor. Versículo 16, os seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, seu servo.
contra o Senhor e contra Ezequias. É a estratégia da blasfêmia. E diante desse quadro, Ezequias então deposita toda a sua confiança no Senhor. Diz o versículo 20 que, porém, o rei Ezequias e Isaías, o profeta, filho de Amós, oraram por causa disso. Eles estavam bem informados do que estava acontecendo e clamaram ao céu. Um planejamento eficaz tem todas as informações, inclusive espiritualmente. Inclusive espiritualmente. Para, reflete, pensa, analisa também espiritualmente. E ora especificamente por isso. E aí, o resultado é que o Senhor começa a agir. Observa a resposta do Senhor, versículo 21. Então, eu acho interessante, meus irmãos, se você tiver com a sua Bíblia, vai grifando, olha, depois dessas coisas, aí versículo 20, porém, versículo 21, então, ou seja, só depois da oração, só depois que Ezequias coloca diante do Senhor, junto com o profeta Isaías, toda a questão, então, depois de tudo isso, então, o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes. Diz a narrativa que, são vários textos paralelos a esse, que quando o povo de Israel um dia acordou, os 185 mil soldados estavam mortos. E eles, povo de Israel, só tiveram um trabalho, de ir no meio desse povo recolher os despojos de guerra. Gostei dessa espada. Aquele escudo ali é ótimo. Esse foi o trabalho do povo de Israel. Porque quando o Senhor toma a frente da batalha, Ele luta por nós. Muitas vezes a gente pensa até em vingança, né? Quando a coisa fica muito feia. Aí a palavra do Senhor diz, a mim pertence a vingança, diz o Senhor. A justiça pertence ao Senhor, a vingança pertence ao Senhor, a ira é do Senhor. A Bíblia vai falar isso várias vezes, o trabalho é dele. Você tem que confiar, descansar e esperar com fé. Daí, o texto diz que assim, versículo 22, livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os inimigos, e lhes deu paz por todos os lados. Paz por todos os lados na questão geográfica, mas eu poderia dizer para você que Deus nos dá paz em todas as áreas da nossa vida. Deus nos dá paz em todas as áreas da nossa vida. Quando nós, assim como Ezequias, mesmo diante de uma calamidade, mesmo diante de um grande desafio, aprendemos a não perder a cabeça e a planejar com calma, ouvir os conselhos do Senhor, os conselheiros do Senhor, a palavra do Senhor, e a agir de maneira sábia, e Deus então vai nos dando graça sobre graça, para que isso resulte em glória sobre glória ao nosso Senhor. Devemos fazer como Ezequias e ver todos os lados de uma questão, e não apenas uma análise superficial daquilo que acontece na nossa vida. Tá bom, pastor Leonardo, o senhor falou, mas o que é que eu levo para casa? Deus nos convida, assim como Ezequias, a viver uma vida de fidelidade. Ele nos convida a experimentarmos essa vida de fidelidade aqui, como igreja. Mas Ele também nos convida a vivermos uma vida de fidelidade aí fora, nessa calçada para lá. Nós podemos influenciar as pessoas. Nós podemos ser bênção na vida das pessoas. Nós não temos o poder de Ezequias, mas podemos ser conselheiros do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o bom porta-voz, um embaixador da mensagem de Cristo por aí. Você pode ser uma pessoa que faz diferença na sala de aula, seja aluno ou professor. Você pode ser uma pessoa que faz diferença na secretaria, onde você trabalha, com a pessoa que está viajando ao seu lado. Você pode ser uma pessoa que faz diferença na fila do banco. Você pode ser uma pessoa que faz diferença aonde você estiver. Basta refletir, orar e colocar isso diante do Senhor, dizendo, Deus, eu quero ser uma bênção nessa sociedade tão carente de sal e de luz, como diz o Evangelho de Mateus. Eu quero, Senhor, assim como Ezequias, nos momentos mais difíceis, ter a visão do todo.
aconselhar-me com as pessoas que realmente são do Senhor e ter as ações concretas que possam ajudar a minha vida, a minha família, meus amigos, minha igreja, a superar os momentos mais difíceis, tendo ânimo e confiança, porque maior é o que está em nós, disse Ezequias, do que o que está tentando regir todo esse mundo que está aí fora. Diz o versículo 8, com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras, sejam elas quais forem. Eu queria desafiar você agora a fechar seus olhos, curvar sua cabeça e a colocar sua vida perante Deus em oração. Não são poucas as vezes que nós escutamos no gabinete pastoral assim: pastor, eu sou tão fiel, estou buscando tanto a Deus, e agora vem esse grande problema, o Senaqueribe está chegando aí. Meu querido, Deus que agiu lá em Ezequias, em Jerusalém, é o mesmo hoje e o será para sempre. Ele não muda e a sua palavra é a verdade absoluta. Ore, clame, haja com sabedoria, busque conselhos nos irmãos de fé. E você verá exércitos sendo derrubados, sejam eles quais forem. Grandes problemas serão resolvidos da noite para o dia, porque nós sabemos em quem temos crido. E Ele é fiel, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera no meio do seu povo, para o louvor da sua glória. Não temas, nem assombres, Deus vai adiante de nós. Senhor, nosso Deus e Pai, nos dê sabedoria, palavras que vêm da Tua palavra, para compartilharmos com aqueles que caminharem ao nosso lado, que caminham ao nosso lado. Dá, ó Deus, no nosso coração os sentimentos mais belos de paz, alegria, tranquilidade, segurança, para que na leveza da nossa caminhada, outros possam ver como é bom e agradável fazer a Tua vontade. Obrigado, Senhor, pelos grandes homens e mulheres de Deus que deram seu testemunho e que o Senhor permitiu fosse perpetuado através da Tua palavra, para que pudéssemos também aprender e viver de tal forma que o Teu nome seja glorificado. Fortalece a Tua igreja, cada irmão e irmã aqui. Vivemos tempos de muitas notícias ruins, mas que nada abale a fé do Teu povo. Pelo contrário, que as bênçãos derramadas sejam sempre, Senhor, objeto da nossa gratidão diante do Senhor, em oração, testemunho, para a glória do Teu nome, para que outros também possam somar as fileiras do Teu povo evangélico. Oramos agradecidos, pedindo a Tua bênção sobre cada família aqui representada, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão terna, eterna e consoladora do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos vós e todo o povo de Deus, agora e para todos sempre.